E aí, cubistas, beleza? Recentemente eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e alguém me pediu pra fazer um vídeo das 10 dicas pra ficar sub 10. Na minha cabeça eu jurava que eu já tinha feito esse vídeo, só que eu fui procurar e eu percebi que eu não tinha feito ainda. Então o motivo do vídeo de hoje, o motivo de eu estar gravando é exatamente esse, e como vocês devem ter percebido, será exatamente o tema do vídeo. 10 dicas pra ficar sub 10. É importante, claro, esclarecer que um vídeo não vai te fazer ficar sub 10, você não vai ver esse vídeo magicamente começar a montar o cubo rápido e pegar finais de campeonatos e coisas do tipo, mas esse vídeo aqui serve para dar um norte para vocês do que vocês podem trabalhar e o que vocês podem melhorar para alcançar essa tão sonhada marca. Então, como sempre, eu gostaria de ver a inscrição de vocês aqui no canal, deixa o seu like, ative o sininho, entra no servidor de Discord para você conversar lá com o pessoal, fazer novos amigos, melhorar os seus tempos, né? Por receber várias dicas lá e conversar com o pessoal, trocar experiência. Apoie que o canal não seja membro, e se quer comprar um cubo, eu recomendo fortemente, é um Cube. Tem ótimos cubos para ótimos preços, você pode usar o meu cupom. E eles têm também agora todo um novo projeto aí que tá em bastante coisa por vir. E a primeira dessas coisas foi o blog, né, que foi lançado aí. Então entra lá no site que vocês vão poder conferir várias notícias que são postadas toda semana a respeito de temas do cubo mágico. Primeiramente, só explicando, né, a definição de sub alguma coisa, sub vem de inferior, certo? Então sub 10 seria inferior a 10 segundos. E para você saber se você é sub algo no cubo mágico, digamos assim, muita gente acaba usando esse termo errado, faz uma média de 5 boa, sei lá, faz uma média de 5 de 12 segundos e fala que é sub 13. Não, não é assim que funciona. Para você se considerar sub 10, sub 15, você precisaria ter uma média grande, né, de 100 ou de 1000 de preferência também no StackMat, certo? No cronômetro de mão, sub aquele tempo, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho uma média de 1000, de 3x3, de 7.4, alguma coisa do tipo. Então, por esse motivo, minha global, né, eu sou sub 7.5. Então essa é mais ou menos a definição da coisa. E é uma marca muito difícil de chegar, tá? Eu demorei ali uns 2 anos de bastante treino pra chegar, mais de 2 anos pra chegar no sub 10. E dá bastante trabalho, é muita coisa pra você trabalhar, mas com um pouquinho de dedicação, um pouquinho de estudo, um pouquinho de esforço, dá pra chegar e é bastante possível. Primeiramente, eu vou introduzir aqui o conceito de splits. Splits é muito importante de ser trabalhado. Na verdade, não de ser trabalhado, mas para você usar como referência para você trabalhar as próximas coisas. Splits são partes, né? Você vai dividir a sua solve em várias partes e ver em quanto seria o tempo ideal de alcançar cada uma delas. E por que isso é bom? Para você poder ver no que você precisaria melhorar para chegar nesse ponto, certo? Então, eu coloquei aqui as splits ideais para cada uma das etapas, certo? A minha opinião, particularmente, é um pouco diferente do que eu coloquei aqui, mas eu acho que o que eu coloquei aqui é um pouco mais fácil de alcançar, tá? Então, no geral, a cruz você vai querer resolver por volta de 1 segundo, eu já vou falar mais do porquê de ser 1 segundo, certo? Então, a cruz, em média, deve estar por volta de 1 segundo, o F2L, mais ou menos, só a etapa da F2L em 5.5 segundos, e a Last Layer em 3.5, né? Isso envolve a OLL e a PLL. Eu vou falar de cada uma dessas etapas separadamente, mas tenha esses números em mente, né? Essa aqui é a primeira dica, tenha esses números em mente, cronomete as suas etapas individualmente, né? Essa é uma outra coisa importante também, não treine apenas a solve inteira, treine cronometrar, por exemplo, apenas a cruz, apenas a F2L, só a Last Layer, e veja em quanto tempo você faz isso e quanto falta para chegar em cada um desses 3 tempos. Particularmente, eu acho que é muito mais viável, né, você usar 1, 6 e 3 como referência, porque é bastante fácil de você evoluir no Last Layer e não é tão fácil de evoluir no F2L. Mas 5.5 e 3.5 são valores viáveis também para quem tem mais dificuldade na Last Layer. Então, só recapitulando, treinem as etapas individualmente, vejam como onde vocês estão nas suas médias desses 3 valores aqui no caso, né? E melhorem, e foquem em melhorar principalmente as etapas que estão mais longe desses tempos iniciais. E antes de falar em si de cada uma das etapas, a segunda dica que eu acho que é importante dizer também é a questão do hardware. Sim, chega um momento na sua vida onde o cubo passa a ser importante, né? Então você não vai conseguir ficar sub 10 usando um cubo da Rubik's, por exemplo, né? E se conseguir vai dar muito mais trabalho. Então eu recomendo que vocês comprem um cubo bom, não precisa gastar muito dinheiro, pode ser um Tornado, pode ser um GMS, mas um cubo que seja suficiente. É claro, se o cubo for ainda melhor, fica mais fácil. Não é impossível de fazer isso com cubos piores, na verdade é muito possível, né? Muita gente consegue chegar nesse nível. Mas quanto melhor o cubo, obviamente fica um pouco mais fácil, ainda mais se você conseguir se adaptar bem a esse cubo. Então eu recomendo que vocês encontrem principalmente um cubo que você esteja adaptado a ele, vai em algum campeonato,
testa o cubo do pessoal, pergunta e veja qual você gosta mais e compra um pra você não ter nenhum tipo de problema, certo? Então isso é bastante importante porque evita dor de cabeça no longo prazo. Começando a falar da cruz, certo? A cruz precisa ter 10% do tempo que você quer alcançar. Então se você quer ser sub 10, você precisa que a sua cruz esteja mais ou menos em 1 segundo no caso. Se você quer ser sub 7, sua cruz precisa mais ou menos em 0.7 e assim por diante. É óbvio, quanto mais você vai melhorando, mais difícil é chegar nesse ponto, mas tudo é bastante possível, né? Especialmente quando o pessoal tá mais lento, faz ali por volta de 15, 16 segundos, não é raro de você ver alguém que faz 16 segundos e a cruz está em 3, 4 segundos de cruz, certo? Então é importante que a sua cruz represente 10% do tempo da sua solve. E para melhorar a cruz, simplesmente é você treinar a eficiência, buscar sempre a cruz com o menor número de movimentos possíveis. Claro, ser color neutral e dual color neutral ajuda, mas você consegue fazer a mesma coisa resolvendo apenas pelo branco, né? Então busque sempre fazer cruzes em menos de 8 movimentos, o ideal seria 7, né? Em alguns casos é impossível você fazer em menos de 8, mas a maior parte deles dá e você consegue encontrar uma cruz em menos de 8 movimentos. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 movimentos, certo? É uma cruz eficiente, talvez até tivesse uma cruz melhor, mas tem que buscar inserções, buscar meios de encaixar as peças que se tornem mais eficientes. Trabalhando mais uma peça ao mesmo tempo, trabalhando a forma como você encaixa, deixar ela o mais eficiente possível. E para isso, uma recomendação que eu dou para vocês é assistir muitas, mas muitas example solves. Eu tenho várias aqui no canal, tenho um example solve só de cruz inclusive, e tem muitas outras em vários outros canais do YouTube, que com certeza te ajudam bastante, né? Assistindo essa example solve, eu recomendo que você vá, embaralhe o cubo, procure a melhor cruz que você conseguir encontrar e depois compare com a cruz que a pessoa fez e veja primeiro se foi melhor, né? Muito provavelmente existe uma grande chance de ser. E se foi melhor, por quê? Onde você está o seu erro e como você pode melhorar ele. E com isso você vai aprender novas formas de encaixar as peças e novas formas de melhorar que vão deixar a sua cruz mais eficiente. E falando sobre eficiência, também é de extrema importância você entrar de cabeça na eficiência do F2L, certo? Muita gente acaba utilizando inserções de pares ruins e coisas do tipo. Por exemplo, esse par aqui, ao invés da pessoa parear da maneira correta, ela poderia tirar aqui, aí vai, separa, e isso não é muito bom, certo? É bastante óbvio isso, mas você tem que, nesse momento do campeonato, saber como você consegue resolver qualquer par de F2L da maneira mais eficiente possível. Então esse par aqui, por exemplo, né, você tem que parear ele dessa forma para se tornar um par e depois encaixar. Esse par aqui também, você não vai separar ele nem nada do tipo. Muita gente poderia separar ele dessa forma aqui, né? A pessoa começa separando a peça e depois junta. Mas isso não é o ideal, você tem que sempre saber como separar as peças de forma que ele já se torne um par, né? No método intermediário, principalmente, as pessoas acabam meio que separando das formas mais aleatórias possíveis, né? Quando você começa a chegar e melhorar e entrar de cabeça no F2L avançado, o ideal é que saiba sempre a maneira mais eficiente de separar cada par. Nesse caso aqui é essa daqui, aqui também, e essa daqui é bastante óbvia também, certo? Então a eficiência do F2L é algo bastante importante e talvez seja interessante você começar a procurar soluções diferentes para cada um dos pares, dependendo das angulações. Mas sobre algos eu já vou falar mais pra frente. O próximo tópico, que também está um pouco relacionado com a questão de eficiência de F2L, é de evitar rotações. Por exemplo, esse par aqui, certo? Branco, laranja e azul, e esse aqui. Eu poderia rotacionar aqui, encaixar dessa forma, rotacionar de novo e encaixar ele lá atrás. Só que isso não é uma solução muito boa. O que eu posso fazer, na verdade, é juntar ele dessa forma e fazer apenas uma rotação, certo? E com isso você acaba evitando uma rotação. É difícil de se acostumar a fazer isso, você vai precisar conhecer várias soluções para os pares e entra naquilo que eu falei para vocês que eu vou falar daqui a pouco sobre os algoritmos, mas é de extrema importância que você busque minimizar as suas rotações, certo? Muita gente acaba fazendo rotações necessárias, por exemplo, esse par aqui você não sabe, não tem certeza se esse aqui é o par correto, você vai e rotaciona para ver e depois rotaciona de novo, isso é péssimo, tá? Só rotacione se você realmente precisar e busque evitar. Esse aqui até acho que é um outro exemplo, né? Na verdade nem tanto, né, porque tem outras soluções possíveis, mas resumindo o ponto, né, busque evitar as rotações ao máximo que der. Agora sobre um tópico bastante polêmico, que é a questão do look ahead, né. Eu acho que como alguém que tem um look ahead pelo menos razoável, né, eu vejo muita supervalorização do significado e do sentido do F2L. O F2L, não tô negando aqui que ele é obviamente muito importante,
E no vídeo de hoje eu vou dizer pra vocês aqui o quão importante ele é, né, nesse tópico especificamente, porque, óbvio, quando você chega num ponto você não tem mais o que você pensar, e você começa a pensar na próxima etapa e isso vai salvar tempo porque você não precisa pausar, certo? Esse é o princípio do look ahead. Só que quando as pessoas estão lá nos 18, 19 segundos, é inútil você trabalhar o look ahead, porque você tem muitas outras coisas que são prioridade no momento. Se você não olha para um par e sabe exatamente como você vai resolver ele e consegue resolver ele de olho fechado, isso significa necessariamente que o F2L é inútil para você. Você tem que olhar o par, fechar os olhos e conseguir executar ele sem errar nenhum movimento. Se você consegue fazer isso com todos os pares, aí é o ponto onde o look ahead passa a ser importante. Tá? Exposto, agora vamos falar sobre o que é isso e como melhorar. Tem vários vídeos na internet, alguns falam coisas que são muito interessantes e outras nem tanto. Mas look ahead, como eu disse, a partir do momento onde você olha para um par e você não precisa mais olhar para ele depois que você olhou a primeira vez para encaixar ele no lugar certo, da maneira correta, com os movimentos corretos, você não precisa mais olhar para ele, e sim você pode começar a olhar para as outras peças ao redor do cubo. Nesse caso aqui falta esse par aqui que é o que eu vou executar e esse par aqui. Então eu vou resolver ele dessa forma, e enquanto isso eu vou prestando atenção no outro par, e o que evita que eu precise pausar, né? A mesma coisa vale para o OLL, né? Por exemplo, aqui eu vou encaixar esse par, eu já posso começar a olhar para o OLL, só que é muito mais difícil você conseguir ter 100% de precisão nisso. Então o grande foco é especialmente na cruz e no F2L, certo? Para treinar isso, eu não acho que existam métodos igual o pessoal fala, né? De, por exemplo, usar metrônomo, fazer slow solve. Slow solve ajuda um pouco sim, mas eu acho que o grande foco deve estar em primeiro otimizar todos os seus casos de F2L para não precisar pensar enquanto você executa, e depois disso o foco deve estar plenamente em fazer solves focando com o máximo de foco possível em encontrar as próximas etapas. Com o passar do tempo, o seu cérebro vai começar a reconhecer padrões e vai começar a evitar essas pausas. Isso acontece naturalmente e você não precisa necessariamente de um método específico de treino. Eu acho que simplesmente fazendo solves, mas não solves normais assim, ouvindo música ou qualquer coisa do tipo. Solves bastante focado em, enquanto você executa uma coisa, estar olhando para as outras peças e perceber como cada um dos pares vai alterando as outras peças, né? Chega num ponto, né, que é o ponto que o pessoal mais rápido acaba estando, que é o ponto onde você olha para um par e você não só sabe como executa ele, mas sabe como o próximo par vai estar, certo? Isso é muito interessante e com um pouco de treino você chega nesse nível e é bastante legal quando isso acontece. Um outro ponto que me ajudou bastante, não a chegar no sub-10, no sub-10 eu não fazia isso ainda, mas a melhorar mais, e se você tá no ponto de chegar no sub-10, isso pode te ajudar bastante também, é o de prever o primeiro par. É muito complicado de fazer isso no começo, mas quando você consegue, isso salva muito, mas muito tempo. Porque se você olha aqui a cruz e executa ela rápido, né, você não tem nenhuma outra informação sobre como estão as outras peças do cubo. Então você vai acabar pausando e tendo uma pausa bastante longa para identificar onde estão todas as peças. Agora, se eu pego aqui uma cruz, certo, tipo essa daqui, eu olho para as peças e eu vejo exatamente onde vai estar esse par aqui, por exemplo, quando eu acabar minha cruz, eu já consigo começar a executar ele e começo a prestar atenção nas outras peças, o que vai facilitar o meu look ahead. Para prever o primeiro par é puramente imaginativo, você vai precisar fazer o mesmo papel de que quando você estava aprendendo a reconhecer, a executar toda a cruz na inspeção, né? Você vê a cruz inteira e executar ela. Você vai precisar começar a imaginar como as peças vão se mexendo, né? Então, por exemplo, aqui, essa peça vem pra cá, essa sobe, aí esse par aqui vai acabar descendo, depois ao encaixar esse, ele vai vir para cá, né? Aqui, então, ele vai ficar nessa posição aqui que você já pode encaixar direto, certo? Isso é complicado de fazer no começo, como eu disse, não é algo simples, é algo que dá bastante trabalho, mas com um pouquinho de treino, se você parar ali, use mais que 15 segundos, né? Quando você está treinando em casa, o foco não precisa estar necessariamente em seguir todas as regras da WCA, especialmente se isso te ajuda a treinar e te ajuda no longo prazo, né? Pega ali, usa 1 minuto da sua inspeção se for o caso, mas foque em achar as duas peças, né? E ver onde elas vão parar, né? Então, só explicando o processo mais ou menos, né? Você vai ver como é que vai ser a sua cruz, e aí você foca em 2 peças e vê como cada movimento altera as peças desse par, e depois você executa isso, se for o caso com o olho fechado ou não, o que achar melhor, porque isso vai começar a te ajudar a melhorar, e com o passar do tempo você vai ficando cada vez mais rápido. O próximo ponto é ter uma last layer bem drillada. Drillado é bem acostumado, digamos assim, você repetiu esses casos tantas e tantas vezes, ao ponto que você faz isso sem precisar pensar e os seus dedos já têm os finger tricks perfeitos na mão.
Então essa OLL aqui, por exemplo, eu já fiz tantas vezes essa OLL que eu sei exatamente os finger tricks que eu tenho que usar e os meus dedos não precisam de muito esforço para saber qual é a movimentação necessária a se fazer em sequência, né? Então eu sei exatamente os finger tricks, né? Nesse caso aqui, por exemplo, também eu sei exatamente quais são os finger tricks, porque eu já repeti isso várias e várias vezes. Então para você fazer isso, primeiramente encontre, né? Saiba, óbvio que tem que saber primeiro todos os algoritmos de OLL e de PLL, mas depois disso, busque encontrar os melhores finger tricks para cada caso. Aqui no canal eu tenho, no meu tutorial de OLL, eu mostro os finger tricks bons para cada um dos casos. E uma vez que você aprende ele, pega um caso e cronometra ele na execução, mesmo que comece lento, mas com o objetivo de aumentar a velocidade cada vez mais. Conforme você vai aumentando a velocidade, isso vai ficando cada vez mais masterizado, né? Mais perfeito e vai ficando cada vez melhor. E quando esse caso aparecer numa solve, você vai conseguir executar ele o mais rápido possível. Para PLL e para OLL, você também precisa ter um reconhecimento perfeito de cada um dos casos, né? Isso significa que você precisa reconhecer cada um dos casos de múltiplos ângulos. Ângulos é ótimo, né? De ângulos, tá certo. Então, por exemplo, você vai ter que, sei lá, tá aqui esse caso de F2L, certo? Você vai cair aqui nele e ao reconhecer esse padrão, você já tem que saber que a OLL que se trata é exatamente essa daqui. Resolve ela e ao reconhecer esse padrão que aparece aqui na sua frente, mas se fosse esse ou se fosse esse também, você precisa estar apto a reconhecer, fazer o F da maneira correta e executar o algoritmo correto, certo? Isso dá bastante trabalho, você precisa treinar reconhecimento mesmo, né? Você pode abrir uma lista de Last Layer ou abrir o trainer de Last Layer do CS Timer mesmo e fazer isso, mas você precisa estar acostumado a ver um caso em qualquer posição que ele caia e executar, né? Porque isso é fácil em casos como a PLLJ, que tem vários blocos, né? Mas ainda assim você não sabe, às vezes pode ser difícil de você reconhecer se essa é a posição certa ou essa, né? Então você precisa acostumar a reconhecer esse tipo de padrão pelas cores, né? E não é só pelos blocos, é padrões desse tipo aqui, né? Cores adjacentes, cores opostas e coisas desse tipo que são importantes, né? Tanto para as OLLs como para as PLLs, né? Vários casos tem esse tipo de coisa e você precisa começar a acostumar o seu cérebro bater o olho e já saber qual caso que é, independente da posição que ele apareça. E por fim, a questão dos algoritmos, né? Como eu disse, é de extrema importância no F2L que você conheça pelo menos umas 2 ou 3 soluções para cada caso, para você evitar rotações, para você conseguir finger tricks melhores dependendo da posição que a sua mão tá, para você conseguir melhores pares setados, né? Isso é uma coisa bastante avançada que você não precisa se preocupar agora, mas de repente uma solução que você faz pode acabar resolvendo um outro par, isso pode facilitar bastante para você. Então é importante no F2L que você saiba mais de um algoritmo para cada caso, mas a mesma coisa acontece também para OLL e para PLL. Por exemplo, a PLLU, eu devo saber uns 10 algoritmos para esse caso aqui, sem brincadeira. Porque, óbvio que alguns deles são só algoritmos meio que memes, né, que você não vai executar nunca. Mas, por exemplo, eu sei um algoritmo dessa posição, eu sei uns 4 dessa posição aqui, sei mais alguns dessa posição aqui também. Então, dependendo da posição que cai, da posição que tá a sua mão e também da posição que o OF vai ficar depois, você pode acabar mudando qual que vai ser o algoritmo que você vai usar e conseguindo, então, melhores finger tricks e, portanto, melhores solves, né? Então, nesse caso, por exemplo, aqui, se a OLL estiver nessa posição, só que faltando um U2 aqui para ficar resolvido, com certeza eu vou utilizar esse algoritmo. Agora, se ela estiver na mesma posição, só que resolvida, eu posso usar tanto esse algoritmo aqui, certo? Ou o algoritmo de MU, certo? Dependendo do que minha mão estiver na posição, uma posição melhor ou uma posição pior. Depende do algoritmo anterior também. É bastante complexo isso, mas conforme você vai aprendendo mais algoritmos, você vai meio que se acostumando em qual que é o cenário ideal para usar cada um deles. E além de aprender mais algoritmos para os mesmos casos, também é de certa forma importante que você aprenda algoritmos que resolvam coisas diferentes, né? Subsets, né, mesmo. Então, por exemplo, Winker Variation, CoLLs, EBLLs. Não é tão necessário ainda ao ponto de você ser obrigatório, né, para ficar sub 10, mas é interessante que você comece aí a aprender um algoritmo ou outro de CoLL, Winker Variation, VLS, já começa a ficar bastante importante. Não necessariamente todos os casos, mas casos fáceis, né? Por exemplo, esse caso aqui, você tem um par resolvido, ao encaixar você teria SOLL, né? Mas por conta do padrão dos blocos, você sabe que utilizando esse algoritmo você resolve a OLL. Então, esse tipo de coisa é importante você começar a se debruçar e começar a aprender, porque vai, claro, te dar um bom retorno daqui pra frente. Então, pessoal, essas foram as 10 dicas. Eu espero que elas tenham sido úteis pra você. Se tiver alguma dúvida ou se tiver alguma outra dica, alguma sugestão, deixe nos comentários, né, para ajudar o pessoal que estiver lendo. E claro, eu estarei à disposição para responder cada um de vocês. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. O vídeo fica por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.